Ainda falando de previsão do tempo, sol, hoje a Maria vai falar de insolação, hein, Maria Esther? Você, inclusive, disse que tomou uma ontem, Levei né, um Fernando? torrão, Maria Esther. Falei, não, vou passar protetor, vou ficar pouquinho. Na inauguração da ponte também fui lá, na inauguração da ponte tava um ventão, falei, que fresquinho. Não vai queimar. Cheguei em casa tudo torrado. Aí ontem, novamente, torrão de novo. Como é que claro, faz, hein, a gente Maria tá Esther? rindo aqui, né, Fernando? Mas é sério, a gente tem que levar a sério essa questão de tomar sol, esse calor aí, gente, que tem feito nos últimos dias. Muito tem se falado sobre hidratação, insolação, e é por isso que eu tô aqui com o Dr. Ney. Ele vai explicar pra gente aí os perigos dessa insolação e como também evitar. Boa tarde pra você, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Maria Esther. Prazer estar aqui. Insolação tão comum a gente escutar falar agora nessa época, verão, principalmente época de férias, que o pessoal fica o dia inteiro na praia. Doutor Ney, o que é a insolação? Bom, a gente tem que separar um pouco a insolação da queimadura solar, né? A insolação é uma resposta do nosso corpo às altas temperaturas. Por exemplo, eu posso ter uma insolação sem precisar estar exposto ao sol em si. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem insolação em carro fechado. O carro fechado fica muito mais quente e ali ocorre uma insolação da pessoa ficar com uma temperatura muito mais elevada. Então, o corpo atingindo o quê? Uns 40 graus já é insolação. Então, varia muito de pessoa para pessoa. A temperatura média do corpo é 36,5, certo? Quando a gente começa a ficar com a temperatura cada vez mais alta, ou seja, exposto a um ambiente com temperatura mais alta, isso vai aumentando a nossa temperatura interna. Só que vai chegando num ponto que o nosso sistema nervoso ele já não começa a responder tanto àquela temperatura. E daí a gente não percebe mais aquela temperatura. E daí a gente não tem sede, embora esteja suando muito, né? A gente diminui o nosso sistema nervoso, a gente fica mais torporoso, tem algumas pessoas que ficam inconscientes, pode levar a um coma, uma desidratação muito severa pode levar ao coma. Então, né? as pessoas, é difícil perceber isso rapidamente? Sim, é que na verdade não vai percebendo, porque vai dando um soninho. Vai dando um soninho. Vai ficando cansado, vai ficando, e daí dorme, entende? Pelo excesso de calor. É muito comum as pessoas irem na praia, passar o dia todo na praia. Já parou para pensar? Você passou o dia todo na praia, sentado. Final de tarde você tá cansado. Muito cansado. Dá aquela canseira que você chega em casa e fala, só quero ver uma cama. E você não fez nada? É verdade. Aquilo é uma leve insolação. Uma leve insolação. Porque tem estágios da insolação. O final da insolação pode levar a um coma, pode levar a uma insuficiência renal aguda, né? Algumas pessoas têm que ir para o pronto atendimento para fazer soro na veia, né? Isso tudo por causa da insolação. A queimadura solar é outros 500. É outra coisa. É outra coisa. Pode é um pouco acontecer as diferente. duas ao mesmo tempo, mas não necessariamente. Exatamente. Normalmente acontece, porque a queimadura solar é a questão da pele mesmo. Né? A insolação é mais interno do nosso corpo, é mais metabólico, é do organismo mesmo. Entendeu? A queimadura solar é da pele. Eu posso fazer uma insolação sem fazer uma queimadura solar, passando bastante protetor solar, só que a minha temperatura elevando. Entende? Entendi. Então, e não isso, como isso pode ser prejudicial para a nossa saúde, essa insolação? A insolação vai fazer, é ali, naquele momento, né? É a gravidade ali. Não que vá a longo período fazer um grande estrago, mas se você mantiver a insolação, desde que você trate essa insolação, ou seja, reidrate, que eu acredito que depois vai ser falado de reidratação, né? Se você reidratar, é só a desidratação local que vai acontecer, que muitas pessoas têm desidratação rotineiramente porque não bebem água. Tá certo. Não é? E aí, no caso da queimadura, que a pessoa vai lá, passa protetor mesmo e tudo, a hidratação também é necessária nesse caso, né? Também auxilia, mas é porque é um processo de reparação. Queimadura solar, vamos lá, para queimadura solar. Primeiro, por que ela acontece? Normalmente, por causa de muito tempo no sol, sem protetor solar, ou com protetor solar muito tempo no sol, ou sem protetor solar pouco tempo no sol. E tem aquele sol engana-trouxa, né? Que é isso que o Fernando falou, que tava vento, ele não viu. Ventinho, não tava tão quente, um monte de nuvem, não vou pegar nada, vou ficar só um tempinho. É um mormaço, exatamente. Né? Que daí a gente toma aquele torrão sem nem perceber que foi no sol. Né? Porque tem dois tipos de raios, né? O raio UVA e o raio UVB. Né? O raio UVB é aquele que não ultrapassa as nuvens, mas o UVA ultrapassa, e esse raio normalmente é mais profundo. Né? Os dois raios têm uma predisposição, eles podem, dependendo do excesso, ocasionar o câncer de pele mesmo, né? Que é o que as pessoas têm medo, mas os dois queimam, né? Os dois queimam. E daí, quando fica muito tempo no sol com protetor solar, mesmo assim pode ocasionar a queimadura. Daí a queimadura solar para evitar protetor solar.
A gente fala para repassar o protetor solar a cada 2 horas. Porém, isso em condições normais. Se você não entrar no mar, se não suar muito, se não entrar no mar. Agora, entrou no mar, sai. Ah, Ney, mas aquele protetor solar, a prova É a hora da que água. dá o bronze, né? O povo fala. É a hora que você sai da água, é a hora que dá o bronze. Não, o bronzeado, na verdade, ele vai acontecer se você ficar várias vezes no sol pouco período. Por exemplo... Sem agredir muito seu corpo, exatamente. né? A gente que é bem branquinho. Se eu for lá ficar uma tarde inteira no sol, eu não vou ficar bronzeado, eu vou ficar vermelho. Vai ficar vermelho. E o bronzeado, eu tenho que ficar lá 20 minutinhos no sol, no outro dia mais 20 minutinhos, no outro dia mais 20 minutinhos. Sem excesso, exatamente, né? Aos poucos que vai criando o bronzeado. Porque se ficar muito tempo no sol, vai acabar ficando vermelho, não fica bronzeado. Tá certo. Agora, doutor Ney, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, insolação, você disse então que não necessariamente você precisa ter aquela queimadura. Sim. Que a pessoa pode estar, inclusive, com protetor solar. Sim. Então, como evitar a insolação? A insolação, hidratação e evitar ficar em ambiente muito quente por muito tempo. Exatamente. E daí, ok, ocasionou insolação. Insolação vai dar, pode dar febre, calafrio, pode dar vômito, diarreia. É orgânico mesmo, é do nosso corpo. Mas é passageiro, assim, é temporário. É temporário. Até você sair daquela alta temperatura, e daí, teu corpo já vai voltando. A primeira coisa que eu tenho que fazer é sair da alta temperatura. Ah, Ney, eu tenho que tomar um banho gelado? Não, banho em temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente? Você vai no chuveiro da sua casa, liga o gelado. Não vai estar gelado, porque tem algumas pessoas que pegam água com gelo. Não precisa disso, Não então. precisa. É água em temperatura ambiente. Agora, no verão, a temperatura ambiente não é tão gelada. No inverno, a temperatura ambiente é muito gelada. Muito gelada. Impossível tomar banho, né? Mas agora é só abrir a água em temperatura ambiente e deixar resfriar o corpo. O choque térmico vai ser ruim também. É sair do ambiente muito quente, se resfriar, tomar bastante água. Aí a água pode sim ser com gelo, mas é sair do ambiente com temperaturas altas. Doutor Ney, clínico geral, então falando sobre insolação aqui com a gente.